Oi, pessoal, boa noite. Vamos bater um papo hoje aqui? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos conteúdos, dos posts, que parece que está gerando aí uma certa dúvida. Eu coloquei uma pergunta nos stories, agora há pouco, né? Agora no final da tarde. Lavar a louça e ouvir a Isa, muito bom. Obrigada, Lê. Eu coloquei uma pergunta nos stories agora no final da tarde sobre conteúdos, né? Quais as dificuldades e algumas respostas se repetiram em relação à criatividade. E aí eu decidi vir para cá para fazer uma live e responder essas perguntas e ajudar vocês um pouquinho aqui, dar uma orientação para vocês de como que vocês podem fazer para gerar mais vendas com os conteúdos de vocês. Oi, Sheila, boa noite. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Márcia. Legal. Doces da Miminha. Pessoal, coloca pra mim de onde que vocês estão me vendo. Se o som tá ok. Outra, Sheila. Sheila Físio? Oiê. Oi, Michele. Pessoal, coloquem pra mim de onde que vocês estão me vendo. Me contem se o som tá ok. Me deem coraçãozinho aí se o som estiver ok. Pra eu saber que tá tudo bem. E aí a gente poder entrar aqui no conteúdo. A Rayane tá falando de Salvador, minha aluna. Muito bom. Eu vi lá a sua resposta nos stories. Acho que vai te ajudar a aula. Som ok. Belo Horizonte. Oi, Sandra, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. A gente vai falar como melhorar essa criatividade para fazer os posts, né? Como ativar a sua criatividade. As pessoas costumam dizer para mim que elas me consideram criativa. Normalmente a gente não se considera muito, mas enfim, eu vou contar para vocês como é que eu faço isso e aí vocês podem colocar em prática também. Legal. Sandra, tá me vendo de onde? Conta aí pra mim. Carolina e Wellington, boa noite. Aline, Sá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou contextualizar um pouquinho aqui pra vocês, que eu acho que é importante pra vocês. Eu vejo que muita gente fala, mas pra você é fácil, parece que você tem uma facilidade de fazer os posts. Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aqui pra vocês e pra vocês verem que fazer conteúdo, beleza, não é tão simples assim, né? A gente sabe que a gente precisa de alguns pré-requisitos aí, mas é possível, tá? É possível para todo mundo. A Márcia tá dizendo que é muito difícil criar posts legais todos os dias. Posts legais a gente até consegue criar, né, Márcia? A questão é todos os dias. E é importante que a gente faça esse movimento todos os dias para realmente gerar vendas todos os dias. Porque senão, se a gente fizer só de vez em quando, não vai funcionar. E se a gente fizer um conteúdo bom hoje, um conteúdo bom amanhã, o outro lá só semana que vem, nesse intervalo a gente perde oportunidade de vender. Então é bem bacana isso que você colocou de realmente fazer posts legais todos os dias, né? A Sheila tá dizendo aqui difícil mesmo. Oi, Rômulo. Então, gente, eu passei por muito tempo acreditando que eu precisava ter muitos seguidores para eu conseguir vender, que eu precisava ter autoridade online para eu conseguir vender. Isso me deixava muito chateada, porque eu falava, gente, como é que eu vou fazer, né? Como é que vende se você não tem essa autoridade, se você não tem um monte de seguidores, um monte de leads? Como é que você vende se você não tem isso, né? Mas, e como é que você constrói isso se você não tá vendendo? Então, entra naquela coisa, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Enfim, a gente fica nessa questão e eu comecei a me perguntar como que as pessoas que hoje a gente olha lá, nossa, esse cara é enorme, é gigante, ele tá fazendo o que eu gostaria de fazer, ele tá com os resultados que eu gostaria de ter.
Como que essas pessoas começaram, né? Porque ninguém nasceu com uma lista imensa de e-mails, ninguém nasceu com um monte de seguidores, ninguém nasceu com milhares de inscritos no YouTube. Então, eu comecei a pensar como que essas pessoas fizeram para elas também começarem, né? De uma forma que seja possível para todo mundo. Porque, não sei vocês aqui, não sei todo mundo, né? Eu sei de algumas pessoas aqui, são mães, tem outras atividades, então às vezes a gente também tem o nosso trabalho ali do dia a dia, mas precisa fazer um conteúdo bacana, precisa ir lá fazer um post e vender. E aí a gente tem que pensar, poxa, mas como é que eu vou fazer isso durante o meu dia a dia de trabalho, né? Às vezes a gente, por exemplo, o Rômulo, eu sei que ele é nutricionista, meu aluno. E aí ele vai precisar atender os pacientes dele, ele tem as outras atividades para fazer. Então, como que ele pode fazer isso de uma forma que seja possível dentro da rotina dele? E para quem é mãe, a gente pensa muito nisso também, né? Poxa, aí tem as coisas de casa, lógico que tem marido que ajuda, como o meu, tá bem, que ainda ajuda. Dá coraçãozinho aí. E aí, a gente precisa ficar muito atento com isso, pra gente fazer de uma forma esses conteúdos que eles sejam possíveis dentro da nossa rotina. Então eu comecei a observar muito, né? Eu sou muito observadora, comecei a observar a rotina dessas pessoas que eu admiro, que eu acompanho, ó o Gabriel aí. E aí eu comecei a observar como que essas pessoas fazem, né? Porque a gente não tem condição de começar com uma equipe. E eu nem oriento, né? Os meus alunos sabem, eu nem oriento você ter uma equipe muito grande. Você precisa ter lucro, então você precisa ter uma rotina ali de trabalho em que seja possível você encaixar os seus conteúdos, a entrega do trabalho que você vendeu, mas você precisa ter lucro, porque senão as coisas, né? O dinheiro se vai ali durante cada mês para coisas que você perde um pouco do controle. E aí eu comecei a ver algumas coisas nos meus conteúdos que não estavam muito bem de acordo. Eu sempre fiz muitos cursos, então eu fui aprendendo e eu comecei a perceber que eu estava incluindo elementos diferentes na minha forma de me comunicar com as pessoas que me acompanhavam. E eu vi que uma das coisas é que eu não tinha uma chamada para ação clara. Então eu fazia os posts ali e colocava lá no final: se você gostou dessa dica, comenta aqui embaixo. Aí, na época ainda que eu comecei, né, um pouco antes disso, a gente tinha muito aquela coisa, curta e compartilha, né, principalmente quando a gente ficava mais no Facebook, né, não que o Facebook não funcione, ele funciona, mas a gente tá mais aqui no Instagram, então tinha aquela coisa, né, curta e compartilha, e hoje a gente não faz mais isso, né, então tem uma chamada para ação que é mais bacana, que tá dentro do que você vai conversar com o seu público, e realmente isso faz diferença. A hora que você termina o seu conteúdo, você tem uma chamada para ação, para dar direcionamento para o que o seu público deve fazer e onde que ele vai, quais são os passos que ele tem que seguir, isso faz total diferença. Então eu tenho muita curiosidade, eu sempre fico vendo vários posts, até para poder tanto estudar, quanto depois poder dar um feedback para os meus alunos, né? Então eu fico sempre vendo muitos posts e isso vai me trazendo à tona, vai deixando muito claro para mim onde que está faltando fazer alguma coisa para ter um resultado melhor. E eu sinto muita falta disso. Nos conteúdos que eu vejo, eu sinto muita falta de ter uma chamada para ação que leve para aquilo que você realmente quer vender. A Márcia está dizendo aqui, ótima dica, acho que a gente tem um pouco de vergonha de chamar para ação. Isso é verdade, Márcia, a gente tem esse medo de parecer muito vendedor e não tem nada de errado da gente ser vendedor, né? O problema é que a gente associa o vendedor com aqueles vendedores chatos que ficam insistindo, que ficam querendo empurrar as coisas pra gente e a gente acha que se a gente oferecer, a gente vai estar sendo da mesma forma, né? Só que quando a gente vem aqui pra internet, a gente precisa fazer isso, a gente precisa deixar claro, porque tem tanto conteúdo, que se você não deixar claro o que você faz e como você resolve, o seu cliente não vai saber o que ele tem que fazer para comprar o que você oferece de solução e resolver o problema dele. Então, quando a gente oferece aqui, nada mais a gente está fazendo do que ajudar o nosso cliente a resolver o problema dele. A maior parte das pessoas está na internet, sim, para se divertir, mas porque está buscando resolver algum tipo de problema. Então, ao invés de a gente ficar com vergonha, com medo, vamos resolver, vamos ajudar essas pessoas a enxergarem, né? Quem é que ajuda determinado público a resolver o problema deles. Então, eu percebi que eu fazia algumas coisas numa determinada ordem
E aí foi quando eu comecei a formar os meus cursos e comecei a ensinar as pessoas a como fazer isso, como eu estava fazendo, que estava funcionando para mim. E hoje eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, né? Como que vocês fazem para realmente ativar essa criatividade na hora de escrever, na hora de ter muitas ideias para fazer o conteúdo e, lógico, engajar, fazer com que essas pessoas caminhem no sentido de ir até o final e comprar com você, né? Ter clareza do que você está vendendo ali, do que você oferece. Então, uma das primeiras coisas é anota, tá, gente? Anota porque isso é importante, vai ajudar. Quero que a hora que você for fazer um post amanhã, ou a hora que a gente terminar aqui, se de repente você já tiver algumas ideias, você fala, eu vou fazer isso daqui porque eu lembrei da Isa falando, então eu vou procurar até explicar para vocês o porquê de cada coisa, tá? Então, uma das primeiras coisas, eu estudo muito, muito o meu público. Eu, independente do nicho, né, eu tenho aqui com infoprodutores, com pessoas que trabalham com serviços, mesmo que vai entregar online ou presencial, não importa. Então, aqui eu tenho um mercado que também dá para entrar aqui as confeiteiras. Eu tô vendo, eu sei que tem alunas minhas aqui, pessoas que me acompanham na outra conta, mas isso também acontece na outra conta em que eu falo só com confeiteiros. Então, eu estudo muito o meu público. Eu fico muito atenta às perguntas que as pessoas me fazem. Então, alguém me perguntou alguma coisa, eu vou parar para pensar, como que eu vou responder isso para essa pessoa? Como que ela poderia colocar isso em prática? Gente, cada pergunta que as pessoas fizerem para você vira um conteúdo. Pode virar um vídeo, pode virar um post, enfim, vira sempre um conteúdo, tá? Então fiquem atentos a como vocês respondem essas coisas para as pessoas, principalmente para quem é mentor, para quem trabalha dando orientação, né, do que as pessoas devem fazer para que elas vendam mais. E mesmo, por exemplo, o Rômulo, que é nutricionista, eu estou vendo aqui que tem bastante nutricionista e coach, vocês vão precisar dar um pouco de orientação para essas pessoas. Então, comece a pensar como funciona a sua linha de raciocínio para você responder as coisas para os seus clientes. Isso daí é o seu método, então isso é muito valioso. E aí você pode colocar isso nos conteúdos, tá? Não tem problema nenhum você entregar muito nos seus conteúdos. A gente tinha aquela crença, né, que muita gente ainda acredita nisso, de que a gente precisa nos conteúdos entregar o quê? E aí, não, mas o como vai estar lá dentro do meu trabalho, vai estar lá quando a pessoa pagar, ela vai receber o como. E aí, eu vou contar um segredo para vocês. As pessoas que têm dinheiro para investir e que estão mais prontos para comprar de você são as pessoas que não querem dicas. Elas não querem saber o que fazer, elas querem saber o como. E aí já deve estar passando na cabeça de vocês, né? Mas Isa, aí a pessoa não vai comprar. Ela vai, sabe por quê? Porque ela quer a sua orientação. Ela quer o seu acompanhamento. Ela quer ter certeza de que ela está fazendo do jeito certo, que ela está fazendo a escolha certa, que ela está colocando a quantidade certa no prato para ela comer, que ela está escolhendo a cor certa para colocar ali no post que ela vai fazer. Enfim, é muito importante para a maioria das pessoas, e as pessoas que têm dinheiro para investir, elas querem esse acompanhamento, porque elas já compraram tantos cursos, já tentaram tantas coisas que não funcionaram, que não trouxeram o resultado que ela estava esperando, que agora ela fica com medo de fazer errado de novo. Não sei se acontece isso com alguém aqui. Comigo aconteceu muito. Eu fiz tantos cursos que eu comecei a ficar com medo de dedicar o meu tempo, que a gente sabe que é valioso, né? E testar alguma coisa que não fosse funcionar. Ou que fosse me prejudicar de alguma forma. Então, quando a gente sabe muito, quando a gente está fazendo lá os cursos, a gente já aprendeu bastante coisa, a gente não quer mais um curso. A gente também não quer mais dicas gratuitas, porque tem de monte na internet. A gente quer saber exatamente qual é o próximo passo. E isso faz total diferença. Ó, a Carolina está dizendo sim, que acontece muito, a Michelle também. Então, gente, se coloque no lugar do seu público. Ele quer saber como que ele faz para resolver. E aí, se você chega lá no meio daquela multidão que está falando o quê, né? E que está entregando apenas dicas para ele, você chega no meio daquele monte de gente e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar como eu faço com os meus clientes. Vem cá que eu vou te mostrar como que você pode fazer. E aí você coloca em prática. Você vai conseguir fazer, né? Se você quiser me ajuda, eu estou aqui. Se você quiser a minha orientação, o meu acompanhamento para você reduzir o seu risco de erro, eu posso fazer junto com você. Eu posso te acompanhar mais de perto. E aí a pessoa vai falar, mas e como que faz? Então, custa X reais o meu acompanhamento de tantos encontros, enfim. Aí você vai apresentar o seu trabalho.
mas é assim que vocês vão se destacar ali no meio da multidão. Muito medo. Dá um passo e volta 3. Eu tenho medo de investir em pessoas erradas. Como assim, Carolina? Me fala mais. A Márcia está dizendo, às vezes a gente quer saber por que não está funcionando se a gente fez um curso. Exatamente, porque muitas das vezes o que foi passado ali dentro do curso, ele funciona sim, né? Mas a gente tem que ver o contexto, o que mais aquela pessoa fez para funcionar. Então, normalmente em curso a gente tem ali um passo a passo, só que a gente vai precisar testar para ver se aquilo funciona também para a gente. Não tem como a pessoa que está ali dando o curso, ela saber todo o contexto de todo mundo que vai comprar o curso dela. Agora, quando você está dentro de uma mentoria, dentro de um grupo de orientação, você vai poder olhar como que a pessoa faz no negócio dela e você vai poder perguntar, mas e no meu caso? O que você acha que eu devo fazer? E esse título para esse post tá bom? E esse conteúdo tá bom? Você acha que aqui eu tô conseguindo ser clara no sentido de o meu público entender o que eu faço? Né? Hoje eu peguei e analisei alguns posts antes de vir aqui para conversar com vocês e eu vi que teve um post que eu olhei que o começo dele me remetia a acompanhamento profissional, trabalho, e o final dele me remetia a emagrecimento. E aí eu falei, o que será que essa pessoa faz? Então, quando você tem alguém ali para perguntar, ela está te passando o método, mas você pode perguntar, você acha que está claro aqui? Você acha que está assim, que assim tá bom? Você acha que eu posso... Qual que é o próximo passo que eu tenho que dar dentro do meu negócio, dentro do que você faria para o meu negócio? Então, isso faz muita diferença. Como que a gente faz para ter o seu acompanhamento? Mais no finalzinho aqui, eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer. Tem uma oportunidade aí, mas são poucas vagas. Então, se você tem interesse em ter esse acompanhamento mais de perto, para reduzir ao máximo as suas chances de erro, fica aqui até o final. Não vou ser muito longa nessa live hoje, mas eu acho que vale a pena. Se você está com essa dúvida, está com medo de investir, porque já investiu em muitos cursos e não funcionou, fica aí até o final, que daqui a pouquinho eu já vou falar. Tem vários tipos de acompanhamento? Tem mentorias, tem mentorias em grupo, mentorias individuais, enfim, dá para fazer bastante coisa aí. Tem outros formatos que eles podem ser mais longos, e aí pode ser de 1 ano, por exemplo. Então tudo vai depender da sua necessidade e do seu momento. A Carolina está dizendo, às vezes a gente faz o curso e não resolve nada. Exatamente por isso que eu falei, Carolina, não tem, quando a gente compra um curso, a gente vai receber ali um método, tem um passo a passo, mas a gente sempre vai precisar testar. Então, não tem muito como fugir disso, a gente vai precisar testar. E quando você compra um curso online, não que ele seja ruim, mas a parte onde você pode tirar suas dúvidas, ela fica um pouco mais limitada, né? Porque você vai escrever ali as suas dúvidas embaixo de cada aula, por exemplo, você vai mandar um texto, e o professor, né, o dono daquele curso, vai te responder escrevendo também um texto. É completamente diferente de você estar ali ao vivo, a pessoa parar e olhar para a sua situação, para o seu negócio, para a sua dúvida e falar, segue por esse caminho. Eu faria isso aqui. Então, num curso gravado, não tem como você dar esse suporte tão grande. Então, isso vale mais a pena quando é algo mais personalizado, quando é um acompanhamento mais de perto. E mesmo sendo em grupo, dá para você ter esse acompanhamento mais de perto, porque tem um grupo ali, e aí você vai passar o conteúdo, cada pergunta que as outras pessoas fazem, você aprende também com a pergunta das outras pessoas. E isso é muito legal, porque você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas aquela outra pessoa perguntou e isso me deu uma ideia, ou eu tinha essa dúvida, mas eu não tinha pensado nisso ainda, nem para poder perguntar. Então, isso é muito legal. Só que aí, o mentor ele vai acabar respondendo direcionado para você. Então, vai responder para você, vai responder para o outro, e sempre uma pergunta ajuda com a dúvida do outro. A Márcia está dizendo, alguém olhando de fora é muito importante porque a gente fica envolvido. Exatamente, porque quando a gente olha para o nosso negócio, a gente não consegue enxergar várias coisas. Às vezes a gente acha que está muito claro, que está óbvio para todo mundo, e aí vem uma outra pessoa falando, entendi, que nem esse post de hoje, né? Depois eu dei um feedback para a pessoa e ela falou, nossa, tem razão, eu achei que estava claro, mas não estava. E quando a gente fala parece que é óbvio, né? Mas com uma outra pessoa analisando, realmente faz diferença.
O Rômulo está dizendo, estou fazendo a mentoria e está sendo um diferencial importante na minha vida, muita clareza nos meus negócios. Que bom, Rômulo. Dá pra ver em cada aula, em cada encontro que a gente tem da mentoria, eu vejo que o Rômulo ele avança um pouco mais, ele dá mais um bom longo passo ali na direção dos resultados que ele quer. Então, gente, uma outra coisa que eu faço, né? Então, além de estudar o público, ficar muito atento às perguntas que eles fazem, é saber quais são os problemas que ele enfrenta e, principalmente, os problemas que ele enfrenta que eu resolvo. Então, quando a gente tem ali os produtos bem claros, né? Os serviços que a gente presta para resolver aquele problema, você consegue olhar o problema do seu cliente e falar como que eu encaixo isso daqui dentro do meu produto para resolver. E aí você vai fazer conteúdos realmente mostrando para as pessoas que você resolve, totalmente interligados. Isso é muito importante. Então, quando você tem clareza dos problemas, e aí você consegue fazer melhores produtos para resolver aquele problema. A Sandra está perguntando o que é mentoria exatamente. Desculpa a minha ignorância. Não tem problema, Sandra. O que você não sabe é importante que você pergunte. Mentoria é quando a gente faz... mentoria ela pode ser presencial, ela pode ser online. As minhas, por enquanto, são online. E eu já estou aqui com ideias para fazer alguma coisa presencial. Mas mentoria, normalmente, a gente faz um grupo pequeno de empresários em que a gente vai ter um assunto ali para dar orientação. Aqueles empresários, eles têm interesses em comum dentro daquele assunto que eu vou colocar dentro da mentoria. E aí a gente vai fazer nesses encontros, vão ter os conteúdos e depois a gente vai abrir para perguntas e eu vou olhar para o negócio de cada um para resolver. Então, um mentor, ele já testou um monte de coisa, viu o que deu certo para ele e aí ele consegue dar direcionamento para aqueles empresários fazerem de uma forma a terem mais resultados de forma mais rápida e mais fácil de implementar. Então, é isso que a gente faz dentro da mentoria. Eu tenho a mentoria Digital Masters, que é essa que o Rômulo falou, que eu trabalho ali com produtores digitais, pessoas que querem ter produtos digitais, cursos online, principalmente mentorias, que são produtos de valor maior, com preço mais alto, mas ali dentro também oriento eles a como fazerem produtos de preços um pouco mais baixos para que eles possam vender todos os dias, tanto as mentorias, que são mais caras, quanto os outros cursos que são mais baratos, porém dão menos suporte, né? Então, gera menos suporte pro empresário para ele ficar ali tirando dúvidas. E a outra mentoria, que é essa oportunidade que eu falei que eu ia falar mais pro final, tem uma mentoria chegando aí para a gente começar a implementar a partir da semana que vem, que é justamente sobre conteúdos. Como que você faz para conseguir gerar conteúdos que sejam totalmente relevantes para o seu público, conteúdos que chamem a atenção, conteúdos que vão fazer você vender, conteúdos que você, a hora que você entra numa live, você vai trazer pessoas ali que querem saber o que mais que você vai colocar e elas querem ficar perto de você, elas querem comprar as coisas que você vende porque elas sabem que você resolve. Então, essa é a próxima mentoria, tá com vagas abertas, as vagas já estão sendo preenchidas. E então, assim, se você tem interesse, você pode me chamar em inbox por 2 motivos hoje. Então, a última coisa que eu queria dar de orientação para vocês dentro do conteúdo é sempre ligar o problema do seu público com o que você resolve fazendo uma chamada para ação. E eu vou agora fazer a minha chamada para ação para vocês, né? Que é vocês me chamarem lá no direct para quem tiver interesse dessa mentoria. Você pode direto preencher a aplicação para ver se essa mentoria realmente é para você, se você está nesse momento de participar dessa mentoria ou não, tá? E aí, se você tiver, a gente vai, eu vou te mandar o link para você efetuar a sua inscrição e você garante a sua vaga. Mas eu tenho também uma outra proposta aqui para vocês, que na sexta-feira eu vou fazer uma palestra online às 11 da manhã. E essa palestra eu vou falar como fazer postagens lucrativas e vender todos os dias. Então ali eu vou aprofundar um pouquinho nesse assunto, aqui eu comecei, né, esse assunto, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais lá. E para quem quiser participar dessa palestra online, ela é gratuita, mas vai precisar se inscrever. Então se você quer participar dessa palestra, me chama também no direct que eu vou te passar o link para você se inscrever. Mas se você já tomou sua decisão de participar dessa próxima mentoria, que vai começar semana que vem, e dizer adeus aí a esses medos de errar, né, e ter para quem perguntar se tá bom, se não tá,
você pode já direto preencher a aplicação para que eu verifique ali se você está nesse momento, se a mentoria é adequada para você, e aí você já dá esse próximo passo para garantir a sua mentoria, a sua vaga ali, tá? Essa mentoria vão ser 8 encontros online ao vivo, então em cada encontro vai ter conteúdos. A gente vai aprofundar muito nisso, tá? Então, linha editorial para você saber exatamente o que postar hoje, amanhã, depois, semana que vem, e fazendo isso de uma forma que se encaixe dentro da sua rotina, porque senão você vai ficar enlouquecido aí tentando fazer posts, aí uma hora tá bom, outra hora não tá bom, e você está dedicando o seu tempo para isso. Então, é muito importante que seus posts estejam adequados. O que mais que a gente vai ver na mentoria? Vai ter essa parte toda de rotina, linha editorial. Eu vou ensinar vocês a toda a parte de escrita, toda a parte de estrutura. Tem muita gente que tem medo, mas eu vou fazer os meus posts e vai ficar muito parecido com o de todo mundo, não vou ser autêntica, né? Os meus posts vão ser únicos. Eu vou apresentar estruturas para vocês dentro da mentoria que não tem como errar. É colocar em prática realmente, mas eu vou conseguir ativar em vocês essa questão aí de vocês encontrarem os próprios termos que vocês usam, que os clientes de vocês vão reconhecer na hora. E aí quando eles verem alguém falando, vai falar, isso aqui fulano costuma falar. Eu não sei se vocês já viram isso. Essa semana eu até mandei para um dos meus professores isso, né, que eu assisti um filme na sexta-feira passada e um pedacinho do filme falou algo que ele costuma dizer. Então a gente começa a lembrar e aí você começa a ficar cada vez mais autêntico, as pessoas começam a reconhecer você começam a trazer na mente delas você em primeiro lugar quando se trata do seu assunto. Então é muito importante que você se posicione da maneira correta, né? Tem muita gente que já tem autoridade online, mas criou uma autoridade ali não tão adequada para conseguir fazer vendas. Então tem lá número de seguidores e tudo mais, mas não consegue converter isso em vendas. Gente, o que mais? Tem dúvida por aí? Falei um monte, né? Quem aqui está pronto para colocar em prática essa questão de ficar atento às perguntas? Vocês querem que eu dê um exemplo aqui de um texto para um post? Seguindo uma estrutura bem bacana? Sim! Legal, coloquem aí pra mim qual é o mercado de vocês, para que eu possa fazer um exemplo aqui pra vocês. Aí eu vou escolher um dos mercados que aparecerem aí. E aí eu dou um exemplo. Sim, eu quero, que bom. Sinal de que tá fazendo sentido pra vocês, né, gente? Doces, confeitaria, curso para fazer posts bonitos. Legal, eu vou tentar pegar 2 aqui. Vou ver se eu consigo dar 2 exemplos para vocês, tá? Confeitaria tá ganhando. Então vamos lá. Quando vocês pensarem numa estrutura de um post, uma das estruturas que vocês podem usar é pensando nessa ordem, tá? Problema, causa do problema, solução e oferta. Então, espero que vocês tenham anotado aí, tá? Então, vamos lá. Problema. Um problema que o público que compra doces encontra. Às vezes, essas pessoas que querem comprar os doces, elas não sabem onde encontrar. Ou então, elas são pessoas que estão muito na correria para fazer uma festa. Vamos pegar esse exemplo. Ela está muito na correria ali para fazer um aniversário. Então, se você faz bolos, doces e tal, é algo que você vai fazer sempre e que sempre vai ter a questão das encomendas. Então, essas pessoas que encomendam com você, elas estão preparando aniversário para alguém. Então, é uma mãe que está preparando o aniversário do filho, ou que está preparando o aniversário do marido. Enfim, normalmente, hoje em dia, a gente tem algo muito corrido. Então, as pessoas elas correm o risco de esquecer, de buscar,
ou então elas têm dificuldade de ir buscar e aí seria interessante que você entregasse. Então aí você já começa a pensar como que você pode ajustar o que você faz para essas pessoas. Agora você pode chegar num post e colocar assim, olha, se você tem uma vida muito corrida e você tem todo o restante de uma festa para organizar, deixa o bolo comigo que eu faço. Então você está mostrando para ela que você entende o problema dela, da correria, de tudo que ela tem que pensar. Você pode inclusive citar esses exemplos, né? Ou resolve fazer a festa de última hora, exatamente. E aí você pode citar esses exemplos, né? Você tem que dar conta de preencher os convites para mandar para a escola, por exemplo, vamos pegar um exemplo de criança. Preencher os convites para mandar para a escola, você precisa pensar na decoração, você precisa acertar os últimos detalhes com quem vai fazer a parte da recreação, né, os monitores, aí você precisa buscar os salgadinhos, encomendar os salgadinhos e tal. Então você vai juntando e você pode citar todos esses exemplos, aí você está mostrando que você entende o problema dessa pessoa que não tem tempo. Qual que é a causa do problema? Normalmente é porque ela tem que pensar em muitas coisas para organizar e ela continua a rotina dela do dia a dia. Ela não vai parar de trabalhar para poder organizar a festa, porque muitas vezes a pessoa ela trabalha como funcionária em algum lugar, ela não pode parar a vida dela para poder ir lá e organizar a festa do filho. Então você pode colocar aí como causa do problema, falar assim, você tem, já que você está com a vida muito corrida, tem que pensar nisso, naquilo outro para fazer a sua festa, para fazer a festa do seu filho. E eu sei que o que causa esse transtorno todo é o fato de você não conseguir parar a sua rotina do dia a dia para poder organizar a festa. Então a sua rotina ela continua, o tempo ele não para. E aí você está mostrando a causa desse problema dela estar sem tempo para organizar tudo. Como é que você soluciona? Deixa comigo que eu faço. Eu só preciso saber qual é o sabor que você quer. E aí você precisa fazer a sua encomenda, me passar todas as informações em relação a qual é o número de pessoas, para a gente definir qual é o tamanho do bolo que você precisa, quantos doces você quer encomendar, de que sabor. Então, para você fazer a sua encomenda, aí vem a chamada para ação, tá ligando com a sua oferta, me chama no direct ou escreva aqui, eu quero que eu vou entrar em contato com você, né? Eu quero fazer meu pedido, não quero ficar na correria. E aí escreva aqui, não quero ficar na correria, e você entra em contato com essa pessoa. Você chama ela no direct, você vai lá no perfil dela, chama ela no direct, e aí você pode conversar com essa pessoa, de repente você pode pedir o telefone dela, ligar para ela, porque isso faz diferença. Enfim, vocês perceberam que tem problema, a causa do problema, uma solução, e tá ligando com a oferta. Verdade, tudo de última hora. É isso mesmo. Vamos lá, vamos pensar aqui no posts bonitos. Qual é o problema que essas pessoas enfrentam? Hoje eu vi um post, por exemplo, de uma pessoa e ela não sabe. Tá? Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho em relação a isso de público. Nossa, Michele. Vamos falar primeiro em relação a público para depois eu te responder, para depois eu fazer um exemplo aqui com essa questão de post. A gente tem aí alguns tipos de público. Ele tá... vamos pôr 3 tipos de público. O primeiro, ele não sabe que ele tem um problema. Que eu desconfio que seja esse exemplo que eu vi hoje, tá? Não sabe que tem um problema, portanto não está buscando a solução. Depois a gente tem o segundo tipo de público, que ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe se você tem a solução que ele precisa, se você é a melhor solução para ele. E o terceiro tipo de público tenho o problema, já reconheço que tenho o problema, sei que já existe uma solução, mas depois eu compro. Tá deixando para depois. Quando a gente trabalha com esses 2 últimos que eu falei, fica muito mais fácil. Então eu sugiro que vocês olhem para quem já sabe, já reconhece que tem o problema e sabe que tem uma solução, não sabe se você é a melhor solução ou tá deixando para depois, porque aí você consegue conversar melhor com essas pessoas, né? Vocês estão aqui porque vocês já reconhecem que tem um problema, que vocês não estão conseguindo fazer conteúdos e posts que vendem realmente, vocês gostariam de ter resultados melhores e vocês estão aqui olhando, será que a Isa é a melhor solução para mim? Será que essa mentoria é para mim? Será que tá na hora? Será que não tá? E tem gente que tá falando assim, depois eu resolvo isso, agora eu tô um pouco sem tempo. E a pessoa vai deixando para depois. E aí existem as consequências de deixar para depois, né? Que você pode cair no esquecimento da mente do seu público, você pode chegar num momento que você, poxa, cadê o dinheiro? Agora eu preciso pagar as contas e não tem dinheiro. Então, eu aconselho que você procure falar com esses 2
outros públicos, porque esse que não sabe que tem o problema e, portanto, não está buscando resolver, você precisa educar muito. Vai demorar muito para essa pessoa falar: nossa, acontece isso comigo e eu preciso resolver. Então, não aconselho, tá? Então, sabendo disso, eu acredito que esse post que eu vi era de uma pessoa que não sabe que tem esse problema. Então, tinha ali, a pessoa aparecia na foto e aí tinha ali o escrito estava meio que em cima dela, e aí em cima tinha uma outra imagem. Então, além da foto dela, tinha uma imagem ali de alimentos e tal, que acredito que no celular não dê pra ver. Eu abri do computador, então abriu a imagem maior, mas acredito que do celular não dê pra saber exatamente o que tem ali, e aí isso vai dificultar a venda dessa pessoa. Então, pensando nesse tipo de público, vamos considerar que essa pessoa ela já reconhece que ela não está conseguindo vender, mas ela não sabe que é por causa dos posts, ela não sabe que é por conta da imagem dos posts, tá? Aí você precisa colocar o problema ali. De repente fazer posts e colocar num carrossel, né? E colocar para a pessoa arrastar, sabe? Uma imagem que esteja horrorosa ou uma imagem que esteja bonita e arrasta uma imagem que esteja horrorosa do mesmo tipo. Cruz credo. Então, você começar a olhar assim, esse público que já percebeu, né? Ou então, por exemplo, colocar algo bem colorido com cores nada a ver. Enfim, você vai saber melhor do que eu quais são as coisas que numa imagem atrapalham a pessoa de vender. E aí você começa a colocar aquilo claramente para a pessoa, né? Sei lá, você achou esse post bonito, você coloca ali o título e aí você vai fazer uma imagem bem estranha, né? E aí você pode colocar. Muitas pessoas têm esse problema de não saber combinar as cores, de não saber exatamente qual imagem colocar para fazer um post que chama atenção, ou de não saber como combinar essas cores, o tamanho da imagem, se põe foto, se não põe foto, enfim. Eu acho que você vai saber, eu tenho certeza que você vai saber colocar isso melhor do que eu, mas você pode fazer vários exemplos de posts e o título você coloca, para deixar claro que você sabe fazer, coloca o título como chamando atenção para aquilo que está de errado dentro do post, tá? E aí a pessoa vai falar assim: eu faço isso. Pronto, você já chamou a atenção da pessoa para o problema que ela tem. Então, se ela tá vendo ali, nossa, tá tudo muito colorido, né? Você gosta de posts coloridos assim? Isso pode te atrapalhar nas vendas. Aí a pessoa vai falar assim: nossa, eu faço isso. Ou, você costuma usar cores lilás e rosinha e tal? Isso pode te atrapalhar nas vendas. Então, colocar essas coisas para que as pessoas falem: nossa, eu faço isso. E ela vai começar a olhar os seus posts. Aí, lá na causa do problema, você vai colocar isso no texto, né? Então, na causa do problema, você vai colocar: quando você usa, dependendo do seu nicho, dependendo do seu mercado, você usar cores lilás e tudo mais, pode dar uma conotação de adolescência. E aí você às vezes está querendo conversar com um público de 35, 40 anos. Só que as cores que você está usando está chamando a atenção de meninas adolescentes. E aí você nunca vai conseguir vender para o seu público, porque as pessoas que têm 35, 40 anos não vão se sentir seguras de de comprar com você, porque ela está tendo a sensação de que você conversa com adolescentes. E aí pronto, você mostrou a causa do problema. E ao mesmo tempo você deu uma solução, né? Que é você dizer que existem cores adequadas para aquele tipo de público que você quer conversar. E aí, para você saber melhor como que você pode resolver isso, se você quer a minha orientação para saber exatamente como você vai fazer os seus posts, para que eles realmente te ajudem a vender as imagens dele e tudo mais, me chama aqui em inbox, me chama no direct, escreve eu quero, que eu vou entrar em contato com você. E aí a gente vai marcar um papo para que você saiba como funciona melhor o meu trabalho. E aí a gente pode de repente fazer um trabalho, enfim, você pode me contratar para eu te orientar nos seus posts. E aí você pode fazer dessa forma. Não sei se o exemplo te ajudou, me conta aí. Ficou mais claro um pouquinho? Conseguiu enxergar, né? O problema, você vai precisar colocar ele ali na cara das pessoas, no post, na imagem mesmo. Fazer coisas que elas fazem, mas o título justifica pra você falar assim: ó, eu não faço isso, tá? Isso aqui tá errado.
E aí depois você vai destrinchando ali a causa do problema, o porquê que ela não tá vendendo. Cada um desses posts você pode colocar um desse exemplo. Muito bom, obrigada, foi ótimo, claro. Ótimo, maravilha, beleza. Então é isso, gente. Se você quer participar da palestra online sexta-feira, me chama no direct para eu te passar o link, que essa precisa fazer a inscrição. Não vai ser aqui no Instagram, não vai ser no YouTube. Mas se você já tomou a sua decisão, as vagas já começaram a ser preenchidas. Não corre o risco de você ficar de fora, né? E ficar aí esquecida ou demorar mais tempo para começar a aumentar as suas vendas. Então, vai lá e fala, Isa, eu não quero, tudo bem, você pode ver a palestra também, mesmo que você já tenha tomado a decisão para entrar para fazer parte da mentoria. Mas aí você me chama no direct e fala, Isa, eu quero preencher a aplicação para ver se eu sou aprovada para participar da sua mentoria. Ou se você só quiser a palestra, por enquanto tá tudo certo, vai assistir a palestra, talvez depois você decida pela mentoria. Beleza, Lê? Legal, gente. Então tá bom, então é isso. Eu volto qualquer hora dessas aqui para passar mais informações para vocês. Participem, tá? Participem dos stories. Deixem os comentários de vocês nos posts, que assim eu posso vir aqui e fazer mais lives como essas, tá bom? Inclusive fazer os vídeos no YouTube, que amanhã acho que vai ter mais um. Sexta, Sandra, sexta às 11, horário de Brasília. Só que precisa se inscrever, tá? A palestra é gratuita, mas precisa se inscrever. Carolina tá dizendo obrigado, Isa. Maravilha, Sheila. Beleza, pessoal. Então, vou encerrar aqui para poder receber ali a mensagem de vocês no direct, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.